Já virou uma tradição anual fazer lista de melhores do ano ao fim de cada temporada, e não vai ser diferente dessa vez. A gente decidiu seguir algumas abordagens diferentes, indo de nomes desconhecidos e até ignorados até aqueles que entrarão na disputa pelo cinturão do UFC nesse próximo ano. Mandamos bem nas listas ao longo dos anos, mas também erramos feio em outras apostas. Nos acertos, futuros campeões como Alexander Volkanovski e Israel Adesanya, já nos erros o palpite furado em Alexander Hernandes, por exemplo. Mas o objetivo aqui é construir apenas um mapa para descobrir quem é o futuro e quem são os grandes talentos para se ficar de olho, e então você pode considerar essa a sua cola. E agora é só deixar o like e se inscrever no canal. Eu sou o Coutinho da MMA no Ponto e aqui vão 14 promessas para se ficar de olho em 2021. Sim, é verdade, nós não conseguimos nos limitar a apenas 10 nomes. Nem pensar, então vamos lá com o nosso critério de seleção. Você não pode já ter estado entre os 10 ou 5 primeiros em listas anteriores, o que já elimina Kevin Holland, Rob Font, Jiri Prochazka, Zabit, Amanda Ribas e Yan Xiaonan, por exemplo. Mas a gente vai permitir a volta de alguém que já esteve entre os 15. Você não pode já ter sido campeão mundial em outro lugar em uma grande liga internacional, então Michael Chandler e Manel Kape estão fora do escopo da ideia de promessa. Se eles tiveram uma derrota decente, isso também faz com que seja muito difícil adicioná-los aqui, e eles devem ter feito pelo menos uma luta no UFC até agora. Esses são critérios difíceis de aplicar, mas partindo de uma lista de mais de 60 nomes, bem, é muito difícil fazer qualquer outra coisa, e a gente agradece muito ao Twitter e ao Discord por nos ajudar a restringir isso. Pronto, agora chega de detalhes e vamos ao que interessa. Número 14, Jack Shore. Já é bem sabido que uma conquista de cinturão em certos eventos te leva quase que automaticamente ao UFC. Foi o caso de Jack Shore, que segue invicto com 11 lutas e foi campeão dos galos antes de assinar com o UFC e anotar suas 2 primeiras vitórias com o Mata-Leão. O cara finalizou todas as suas lutas exceto o duelo contra Vong Lee em 2018, então toda a sua carreira foi super dominante. Não dá pra perder a chance de ver o cara em ação, e se isso não for o suficiente para chamá-lo de um potencial campeão no futuro, eu não sei o que é. Ainda estamos esperando por sua próxima luta, mas não se engane, a gente deve ver esse homem entrar no top 10 em breve, ou pelo menos no top 15, mas é um caminho difícil já que a divisão dos galos do UFC se tornou um tanque de tubarões absoluto nos últimos anos. Número 13, Song Yadong. Por falar em lutadores divertidos de se assistir na categoria peso galo, aqui vai mais um grande destaque. Sua última vitória, aliás, foi sobre Marlon Vera no peso pena. 5 quilos a mais para ambos os lutadores, mas foi um tanto quanto impressionante, considerando o que Vera faria com Sean O'Malley pouco tempo depois. Song venceu o título em maio de 2020, embolsando o bônus de luta da noite, e sua carreira está repleta de atuações como essa, sem mencionar alguns nocautes brutais. Ele nasceu na China, onde lutou no circuito nacional e até pelo One Championship em 2014. Ele está no UFC desde 2017, onde seguiu invicto, e atualmente treina na Team Alpha Male de Uriah Faber. Ele tem várias finalizações no currículo e uma excelente movimentação em pé, graças à sua base no boxe chinês, que treina desde os 10 anos de idade. Esse cara só tem 23 anos e já está no top 15 da categoria. Número 12, Guran Kutaladze. Uma das organizações de MMA que mais revelaram talentos nos últimos anos foi o Brave, e por razões óbvias, né, Khamzat Chimaev. E outro último talento que saiu dessa organização é Guran Kutaladze. Ele não ficou por lá tempo suficiente para ganhar um título, mas conseguiu fazer o impensável quando chegou ao UFC, derrotando o astro polonês Mateusz Ganzarotti, que saiu do KSW como campeão dos leves, invicto em 17 lutas. O cara jogou água no chope do polonês sem cerimônia, ao derrotar o astro polonês Mastel Ganrot. Ganrot tinha feito grandes lutas com o veterano Norman Parke na organização, que deu origem ao atual campeão Jan Blachowicz, bem como a ex-desafiante ao título peso palha Caroline Kowalkiewicz. Sua luta com Ganrot foi incrivelmente apertada, mas, vendo ao vivo, nós também achamos que ele merecia a vitória. Só por ganhar de um cara desse calibre, você já deve respeitá-lo como uma grande promessa. Além disso, ele não perde há mais de 5 anos e possui 8 vitórias antes da decisão, sendo 7 nocautes e um cartel de 12-12. Então o cara definitivamente é muito divertido e digno de estar nessa lista de novas promessas. Número 11, Grant Dawson. O Contender Series realmente se tornou a melhor peneira de talentos do UFC nos últimos anos. Embora o TUF esteja programado para voltar em março, não há dúvida de onde o melhor talento continuará vindo. E um dos melhores talentos que ainda não fez seu nome no UFC é Grant Dawson. Ele veio através do programa em 2017 e desde então montou uma sequência de 4 vitórias. O cara é simplesmente um animal. Ele derruba todo mundo e força a finalização ou nocaute técnico. Ele não tem uma lista de nomes
nomes fortes no seu cartel ainda, mas já é 16-1 com todos os adversários sucumbindo sem pena. Ele tem um futuro brilhante pela frente, dominando todas as suas lutas no UFC até agora. O único problema é que ele teve dificuldade para bater 66 quilos no passado, mas ele só teve 2 decisões em toda a sua carreira. O resto foram massacres e ele ainda nem entrou no top 15 do UFC. Número 10, Michael Madsen. Se você quer falar sobre atletas credenciados em outras modalidades, é difícil superar essa. Nascido na Dinamarca, Madsen é medalhista de prata na luta greco-romana nos Jogos Olímpicos do Rio de 2016 e ele tem muitos títulos mundiais na parede também. Ele treinou com a Extreme Culture, o que não poderia ser melhor para ele, considerando que greco-romano também era base de hand culture pro MMA. Madsen estava invicto e ainda não passou um sufoco na modalidade, e ele já tem 2 vitórias no UFC e é um grande talento, além de uma grande estrela na Suécia. Quando lutou em 2019 fazendo sua estreia no UFC, ele foi co-main event contra Danilo Beluardo, e os repórteres de seu país comparavam sua fama de Conor McGregor passando pro boxe. Ele tem o talento, o histórico dominante e a experiência para acompanhar isso. Ele não luta desde março do ano passado, então esperamos ouvir algumas novidades sobre ele em breve, e ele ainda não tá nem ranqueado no peso leve. Número 9, Bryce Mitchell. A gente pensou em começar o vídeo com uma piada sobre bolas, mas deixa pra lá. Se você prestou atenção ao que acontece no mundo do MMA em 2020, já imaginaria que o nome de Bryce estaria nessa lista. Apelidado de Thug Ness, o cara notou que muitos consideravam a finalização do ano em 2019 com um raríssimo twister, além de performances de alto calibre cada vez que pisa no octógono e vitórias sobre veteranos de qualidade como André Fili e Charles Rosa. Ele nunca perdeu no MMA, construindo um cartel de 14-0, só teve uma derrota no TUF, que não conta para o seu currículo profissional, mas seu jogo de finalização não é a única coisa que chama atenção, já que ele tem um jogo em pé imprevisível em que quase acaba com seus adversários usando as mãos. Ele ainda não tem luta marcada, mas é bastante óbvio que o hype o ajudará a se tornar uma estrela em 2021, e certamente ele entrará no top 10. Ele atualmente está na 14ª posição na divisão dos penas. Número 8, Magomed Ankalaev. Qual é o tipo de lutador mais assustador do MMA? A resposta talvez seja alguém que pode nocautear qualquer outro homem do jeito que ele fez com Io Cutelaba, arrasando outros 8 oponentes por nocaute, mas que também seja um mestre do sambo capaz de te controlar no chão. Esse lutador do Daguestão está entre a série de talentos fenomenais que seguiram os passos de Khabib e assim assumiram o controle do MMA. Antes do UFC, ele foi campeão meio pesado do WCFA, que precedeu o ACA. Basicamente, esse é o melhor evento na Rússia agora, e sua única derrota foi por finalização para Paul Craig, depois de dominar toda a luta até o último segundo do terceiro round. Ele facilmente venceria se soubesse que o round estava quase acabando. Ele corre por fora nos meio pesados e já vai estar perto do top 10. Ele mencionou recentemente que gostaria de enfrentar Anthony Smith, o que seria uma ótima combinação de estilos para ele, e ele ainda não tem luta marcada, e figura na 11ª colocação no ranking. Número 7, Merab Dvalishvili. Tá cada vez mais difícil de ignorar Dvalishvili, que simplesmente teve o melhor ano de sua carreira em 2020. O nome que muitos fãs bem queriam ver nessa lista era Casey Kenney, mas considerando o quão dominante o desempenho de Merab foi sobre ele em fevereiro, não há dúvida de que esse cara merece um lugar nessa lista. Não deu nem pro cheiro, além disso, ele conquistou 2 vitórias desde então sobre Gustavo Lopes e John Dodson, que tinha batido Nathaniel Wood na mesma noite em que Merab venceu Kenney. Ele teve alguns contratempos no começo com derrotas estranhas para Rick Simon e Frank Saenz, mas desde então tá numa sequência invicta de 5 lutas. Ele treina na academia de Matt Serra ao lado de gente como Sterling, Weidman e Ol Yaquinta. O georgiano é mais um peso galo em uma divisão cada vez mais perigosa e já tá a 2 passos do top 10. Ele é faixa preta em judô e ficou em segundo no Campeonato Mundial de Sambo em 2019, então estamos falando de talentos fora de série. Esperamos que sua próxima luta seja marcada em breve. Número 6, Jamahal Hill. Falando em escolhas óbvias para essa lista, Hill teve um ano de destaque em todo o esporte em 2020, mas ainda está apenas em 15º lugar na divisão dos meio pesados. Mais recentemente, ele derrotou o ex-desafiante ao cinturão Ovin Sanprou com uma performance sufocante que oprimiu seu oponente e forçou um nocaute técnico. Quando ele lutou contra Clitson Abreu, ele também dominou absolutamente, com joelhadas, mas essa vitória foi anulada por doping de maconha. Fala sério, a gente entende que a comissão queria multá-lo por estar chapado durante uma luta, porque você provavelmente não deveria estar chapado durante uma luta, mas anular a vitória? Por que raios você faria isso? A gente tem certeza de que Nick Diaz comprou um back pra ele depois, mas de qualquer forma, Jamahal já teve uma temporada incrível no UFC, tá invicto e parece vencer de maneiras melhores e mais impressionantes à medida que sua carreira se desenvolve. Ele definitivamente estará entre os 10 primeiros antes do fim do ano, terá a oportunidade de competir mesmo que apenas 1 ou 2
vezes e é certamente alguém que a gente já consegue ver entrando na conversa por uma chance pelo cinturão logo logo. Número 5, Ilia Topuria. Não, ainda não estamos encerrando as participações dos ex-atletas do Brave aqui, embora Topuria também tenha lutado no Cage Warriors. Um dos aspectos mais interessantes sobre ele é que até recentemente ele era visto como um simples grappler, mas ultimamente tem apenas incendiado pessoas em pé. Sua sequência contra Damon Jackson no início de dezembro foi uma coisa linda, e ele já tinha nocauteado seu último adversário no Brave com um único soco. Ele é outro lutador dessa lista que está invicto e tem apenas uma única decisão em seu cartel, que por acaso é contra outra grande promessa, o Youssef Salai. Ele tem 7 finalizações no chão, provando que é um problema onde quer que a luta vá. No momento ainda estamos aguardando sua próxima luta no peso pena, onde ele ainda não foi nomeado nos 15 primeiros colocados no ranking. Na próxima vez que você vir esse cara no octógono, não pisque. Número 4, Giga Chikadze. Poucos caras podem dizer que tiveram um 2020 realmente bom, e sem dúvida, Giga Chikadze é um desses homens. Ele conseguiu 4 vitórias na super povoada categoria dos penas e parece estar cada vez melhor. Um dos destaques no kickboxing do Glory, ele era conhecido principalmente por seu famoso chute no fígado, mas em sua luta mais recente ele mirou mais alto e acertou um chute na cabeça para liquidar Jamie Simons. A única coisa que ele precisa agora é um adversário de nome forte para levá-lo ao limite. Chega a ser impressionante que depois de 5 vitórias na divisão desde sua estreia contra Brandon Davis, ele ainda não esteja ranqueado. Ele é um kickboxer devastador que se tornou um lutador de MMA e perdeu no Contender Series em 2018, mas desde então conseguiu sua primeira finalização no Gladiator Challenge e rapidamente se tornou um grande talento em potencial no peso pena. Mal podemos esperar pela próxima luta dele. Número 3, Sean Brady. Se você luta MMA e mora na região nordeste dos Estados Unidos, o Cage Fury FC é sem dúvidas o lugar para você começar sua carreira, e Sean Brady, natural de Filadélfia, já parece ser um dos melhores talentos que a promoção já produziu. Ele foi campeão dos meio-médios e possui um conjunto de habilidades bastante diverso. Ele é faixa preta de Daniel Gracie e treina na academia de Renzo. Além do jiu-jitsu, ele tem um excelente wrestling, é um matador em pé com um arsenal no Muay Thai, e tem 3 nocautes e 3 finalizações no currículo até o momento. Ele passou por um teste super duro em sua primeira luta no UFC contra Kurt McD e tirou onda, e depois dominou o também duríssimo Ismael Naurdiev para vencer na decisão. Mais recentemente, ele finalizou Christian Aguilera. Sim, eu sei o que você pensou agora, mas falando sério, fique de olho nesse cara. Ele vai ser um problema no meio médio e ele ainda não tá nem no top 15, mas uma vitória em março contra Jake Matthews pode colocá-lo no ranking. Número 2, Michel Pereira. Pensa num lutador que teve que aprender uma dura lição no passado em uma luta completamente descontrolada contra Diego Sanches, vendo uma joelhada ilegal causar sua desclassificação, além da derrota para Tristan Connelly depois de se matar dando cambalhotas em vez de lutar controlando a energia. Mas desde então ele se recuperou com algumas vitórias bastante incríveis, como o show de tapas na cara contra Zelim e Madaev, deixando orgulhosos os irmãos Dias, e a boa vitória sobre a promessa Chaos Williams, que também teve um ano de destaque. Michel mostrou que tem talento e também tem um queixo de pedra. Ele é um dos lutadores mais empolgantes da divisão, com uma trocação incrivelmente criativa e que parece ter aprendido a controlar sua energia. Se ele conseguir manter isso em 2021, ele vai subir no ranking dos meio-médios incrivelmente rápido e já pode pintar no top 15 se conseguir outro bom resultado. Menção honrosa. Sério, tem tanto nome que a gente queria incluir nessa lista, mas simplesmente não tinha como abrir espaço. E a gente sabe que você pode até argumentar que a gente deveria ter incluído alguns nomes que você não viu. Os maiores deles ainda caem naquele critério que a gente falou no começo do vídeo. Se você não viu um nome que esperava, verifique se alguém como Kevin Holland, Cyril Gane ou Arnold Allen já estiveram classificados entre os 10 primeiros em anos anteriores. E se eles tiveram uma grande vitória recente, não se esqueça das recentes derrotas de alguns desses lutadores, mas nós entendemos caso você discorde da gente. Sem mais delongas, vamos falar do número 1. Número 1, Khamzat Chimaev. A gente sabe, esse nome surpreendeu um total de 0 pessoas, mas ao mesmo tempo é tão bizarro que a gente quase que esquece de incluí-lo, porque ele já vai enfrentar o número 3 dos meio-médios em março, ficando frente a frente com Leon Edwards. Mas o próprio Khamzat só tá apenas em 15º lugar no ranking, e pra ser justo, ele só tem uma luta como meio-médio no UFC, quando enfrentou o peso leve Rhys McKee, mas a qualidade das vitórias certamente justifica o hype. Se ele vai vencer Leon Edwards ou não, a gente deixa pro julgamento de vocês, mas não há dúvida de que Khamzat teve um dos anos mais incríveis da história do UFC. Ele literalmente deixou de ser um desconhecido, apesar de sua incrível participação no Brave antes do UFC, para ser cotado a disputar o cinturão em menos de um ano. Ele tem um poder de nocaute assustador e um chão de primeira linha de campeão de wrestling. Não importa o que aconteça em março, Khamzat será um dos lutadores mais assustadores no meio médio ou nos médios,
episódios. Por aqui, pelo menos, nós mal esperamos para poder ligar a TV e ver se ele é mesmo capaz de ganhar de Leon Edwards. E aqui vai um salve para Jason Hardley, que escreveu essa lista e também editou esse vídeo. Você pode encontrar o Jason, nosso patrão, o chefão do MMA no Ponto, lá no Twitter através do @JasonTheHeart. Muito obrigado por assistir, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Nós temos vídeos semanais por aqui, deixe também o seu comentário sobre o vídeo logo abaixo e siga-nos nas redes sociais. Muito obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo.